Domingo de chuva, muita gente não conseguiu vencer essa chuva feroz que cai lá fora. Este vendaval, esse ciclone extratropical. Brincadeiras à parte, é um convite tentador, não é? Uma chuvinha dessa, uma temperatura um pouquinho mais amena. Mas glória a Deus por você que está aqui, porque essa palavra é para você mesmo. Porque é assim, a palavra ela é para aqueles que ouvem. Então, aqui em nome de Jesus, essa palavra nos afete, que essa palavra tire a gente do conforto de fato e que ela nos encoraje. Esse é o objetivo da palavra pregada, né? É causar em nós transformação. E para causar transformação é necessário tirar a gente de um certo conforto. Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra e o que é de melhor, né? Coloque isso em prática. Porque a melhor coisa para nós, como crentes, é ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco e, no final, perguntar para nós mesmos o que eu faço com isso que eu ouvi hoje. E buscar colocar em prática. Então, quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos estudar hoje poucos versículos, são só 4, mas muito ricos, muito profundos daquilo que o apóstolo Paulo quis dizer para a igreja de Éfeso e também para mim e para você. Então, Efésios capítulo 2, nós vamos estudar dos versos 19 a 22. A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita para fortalecer a identidade do povo, dos cristãos, porque eles viviam no meio de adversidades e essas adversidades eram culturais e também eram religiosas, né? A gente viu na semana passada, quando a gente estudou 2 Pedro, que os leitores de Pedro também viviam essas mesmas dificuldades culturais e religiosas. Porque nesse meio em que os primeiros cristãos viviam, era um meio muito conturbado, culturalmente, porque estava tudo em ebulição. O cristianismo surgiu com muita força, porque, afinal de contas, o líder cristão, Jesus Cristo, era um homem notável, era um homem que causou muito impacto e, para piorar a situação dos anticristãos, ele havia sido morto, mas não permaneceu morto. Então, imagina para os perseguidores de Jesus Cristo, nós vamos resolver o problema matando esse homem. Eles matam esse homem, mas 3 dias depois ele aparece vivinho da Silva. Então, imagina como é que estava a situação ali. Então, havia muita perseguição e havia também muita gente querendo ensinar um outro tipo de evangelho, porque este evangelho, o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho que diz para você, olha, você pode vir do jeitinho que você está, a gente te recebe, a gente te abraça, a gente te acolhe, mas o evangelho vai causar transformação na sua vida e você não vai continuar do jeito que você está. Mas se você continua do jeito que você está, a palavra, ela vai certamente te confrontar. E o confronto da palavra com quem nós somos na essência, ou seja, com os nossos pecados, não é nada suave. É um confronto direto. Então, esse tipo de coisa causa desconforto. E aí,
estava lá aqueles cristãos Nutella da época, tentando maquiar o evangelho e tentando deixar o evangelho um pouco mais palatável, um pouco mais açucarado. Coisa que acontece até hoje. Até hoje tem gente querendo dar uma fantasiada no evangelho, querendo dar uma enfeitada para que ele se torne mais aprazível para aqueles que ouvem. Mas o evangelho é confrontador. O evangelho nos mostra quem de fato nós somos e aponta um caminho de transformação, um caminho para que você possa seguir e ser mudado. E para melhor, obviamente. Então, no capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai estudar aqui, o finalzinho dele, mostra que a salvação é pela graça. Você lembra lá daquele versículo famoso, Efésios 2, versículo 8, que a salvação é pela graça por meio da fé, e que isso vem de Deus, não depende da gente. E o capítulo 2 também vai mostrar que há uma desesperança sem Cristo, e que, portanto, esperança mesmo só nele. Mostra também a possibilidade de uma unidade de povo. Aquilo que a gente cantou aqui, acabou de cantar. E essa unidade se dá em Jesus Cristo. E, consequentemente, vem a paz dele com essa unidade. A gente vê também que, como pela graça e pela cruz de Cristo, judeus e gentios, coisa que era impossível de se pensar, agora são um povo só. Então, uma coisa inadmissível era pensar, eu sou judeu e eu não posso me associar com um gentio, quanto mais, muito menos, fazer parte de uma mesma família. Mas Cristo proporciona isso. Então, aqui Paulo está falando no capítulo 2 que um milagre aconteceu, um grande milagre, de judeus e gentios serem unidos num povo. Que povo é esse? Igreja de Jesus Cristo. Onde pobre e rico, onde judeu, gentil, onde liberto e preso se tornam um só em Cristo. Os versos 19 a 22, que a gente vai estudar agora, eles encerram esse argumento com uma poderosa imagem da igreja como uma construção espiritual, e não só uma construção espiritual, mas uma construção espiritual em que Deus habita. Então, essa igreja não é um prédio vazio, porque daqui a pouco nós todos vamos embora. A hora que der mais ou menos meio-dia, esse prédio vai estar totalmente vazio. E quando for mais ou menos 1h da tarde, não terá uma viva alma neste prédio. Mas a igreja de Jesus Cristo não é este prédio, graças a Deus. E a igreja de Jesus Cristo, ela é habitada por Deus desde então. Então, a gente vai ver isso aqui, e a gente vai ver que a igreja, ela é este lugar onde você percebe que tem pertencimento, ou seja, eu e você, se somos crentes em Jesus, nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é o lugar onde a gente encontra a intimidade com Deus e a intimidade com os nossos irmãos. E a igreja de Jesus Cristo é o lugar onde nós crescemos. A gente cresce juntos, como morada do Espírito de Deus. É muito interessante, porque eu tinha escrito esse sermão todo, e ontem à noite eu resolvi assistir um filme com a Ana. Encontrei um filme novo aí, não recomendo não, é um filme meio esquisito, mas eu consegui identificar alguma relação com o sermão de hoje.
O nome do filme é Éden, e é uma história verídica. É uma história que se passa em 1932, pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Aliás, acontece em 29, porque em 29, um médico alemão e a sua esposa, que sofria de esclerose múltipla, resolvem ir para uma ilha isolada em Galápagos, e eles resolvem morar nessa ilha e viver nessa ilha da forma que desse para viver. Então ele se estabelece nessa ilha e de lá ele começa a escrever artigos filosóficos sobre uma nova vida que é uma possibilidade para a humanidade se regenerar. E lá, sozinho, ele e a esposa, eles começam a prosperar e eles começam ali a criar galinhas, ele faz uma horta, e essa horta ele leva 1 ano para conseguir ter ali algum alimento. A água era escasso, porque não havia ali nenhum riacho, era uma ilha vulcânica, não tinha absolutamente nada. Ele consegue pegar água de chuva e fazer um reservatório, mas mesmo assim ele consegue alguma coisa. E ele continua escrevendo essas cartas. Ele era ateu, então a tese dele nessas cartas era dizer, olha, realmente Deus está morto e a chance para a humanidade é viver em conexão com a natureza. Ele lá sozinho, vivendo num paraíso tropical com a sua esposa, e de fato a doença dela começou a ter não regredir, mas estacionou, talvez pela qualidade de vida ali, sem estresse, sem nenhum tipo de problema aparente, não é? Ela tinha um burrinho e era a única pessoa com quem ela se relacionava, então já começou a ter um pequeno problema ali de ciúmes do marido em relação àquele burrinho, porque a esposa dedicava muito tempo cuidando daquele burrinho, então já começou a ter um probleminha. Só que essas cartas que ele escrevia, trazendo um cenário paradisíaco, por isso o nome do filme é Éden, trazendo uma filosofia de vida tão maravilhosa, tão encantadora, sem Deus, sem ninguém. E depois de um cenário de guerra, onde a humanidade mostrou a sua essência mais terrível, parecia ser uma bela oportunidade. Então, uma família, lendo esses artigos que eram publicados no jornal, por causa do seu filho que tinha tuberculose, e naquela época tratava tuberculose em sanatórios. Então, eles não querendo mandar o seu filho adolescente para o sanatório, vão de malicuia para essa ilha. Quando eles chegam lá, eles são hostilizados pelo casal. Que vocês vieram atrapalhar o nosso paraíso aqui, não é? E aí eles deram um lugar na ilha bem isolado, bem distante, bem inóspito para essa família ficar, dentro de uma caverna. Mas em pouco tempo essa família também prosperou. Ele conseguiu cavar um poço e encontrou água. Ou seja, ele já estava melhor que o médico, né? A esposa acabou engravidando e tiveram um filho naquela ilha. E depois começaram a chegar outras pessoas. E aí, essas pessoas começaram a ter problemas entre elas. Problemas sérios. E aquele médico que escrevia cartas lindíssimas sobre aquela vida paradisíaca, começou a entender que, e tinha uma filosofia de vida também vegetariana, porque ele achava que não podia matar nenhuma vida. Começou a faltar comida. E aí, meus irmãos, a coisa ficou bem difícil. De 8 pessoas que viviam naquela ilha, mais da metade morreu por conta da violência, por falta de comida e pela ganância. E o sonho daquela vida encantada do paraíso se desfez completamente. O que isso tem a ver?
tem a ver com uma outra história que eu me lembro bem, de um náufrago crente que afundou seu navio e ficou numa ilha durante muitos anos. E depois de muitos anos, um outro navio chegou e encontrou ele lá. E tinha 3 construções na ilha, para um homem só. E aí o pessoal perguntou, puxa, você sobreviveu aqui durante tanto tempo? Ele falou, pois é, graças a Deus. Foi porque Deus me sustentou até aqui. Oh, que bom, então a sua fé te fortaleceu e você ficou aqui, né? Mas me explica, por que tem 3 construções, né? 3 casinhas? Ele falou, não, essa aqui é minha casa, onde eu moro, né? Ah, entendi, mas e as outras 2? Aquela ali é a minha igreja. Olha que legal, você é um homem de fé, você tem uma igreja, mas e a 3ª construção? Aquela ali é a minha ex-igreja. Ele teve um problema no meio do caminho na igreja e resolveu mudar, né? O que eu quero dizer é que, gente, dá problema em todo lugar. Até no Éden. Até no Éden, no verdadeiro Éden. Quando eram só 2. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que aquilo que a gente vai estudar hoje aqui é para que eu e você se fortaleçam em Cristo Jesus e em relação a uma coisa que não foi inventada por homens, que se chama igreja. Ela foi fundamentada por Cristo Jesus. E porque Cristo Jesus fundamentou essa igreja, eu e você precisamos enxergar essa igreja como, de fato, um lugar de pertencimento, um lugar de intimidade e um lugar de crescimento, porque ela é a casa de Deus. Então, leia comigo, por favor, Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Primeira coisa, então, que a gente precisa entender aqui, que a igreja é um lugar de pertencimento. Então, o apóstolo Paulo, ele conclui todo o pensamento dele do capítulo 2, onde ele retrata a nossa condição anterior, que era de mortos em nossas transgressões e pecados, coisas que ele diz lá no início do capítulo 2, como filhos da desobediência e da ira, como ele também retrata a condição sem Cristo. E ele fala da nossa condição atual, em que Deus, sendo rico em misericórdia, nos dá a vida. E que agora nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E que agora a gente pode gozar dessa paz que Cristo nos oferece e ainda sermos membros de um só corpo. Sendo destruída assim a inimizade, e tudo isso por meio da cruz de Cristo, unindo judeus e gentios. Tudo isso ele fala até o verso 19, quando ele começa dizendo: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Esse assim com que ele começa esse trecho, ele indica que o apóstolo está desenvolvendo aqui implicações que são essenciais do que ele ensinou nos últimos versos. E que a certeza dos cristãos estão baseadas nestes fatos. Nós estávamos com sérios problemas porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Então, ele está baseando tudo isso neste fundamento. Então, esses fatos nos trazem
a mensagem de que os cristãos precisam saber e precisam estar plenamente convictos de que nós somos santos em Jesus. Ou seja, nós somos separados daquilo que é mal, daquilo que é ruim, do pecado. Então nós devemos saber que nós não somos mais estrangeiros. Ser estrangeiro significa que nós não somos mais como visitantes num lugar. Estrangeiro é quando você vai para um outro país e você nada mais é do que turista, do que visitante. Você não tem os direitos legais daquele lugar. Você está num contexto completamente de alguém de fora. Você não tem direitos e você não tem privilégios daquele lugar onde você está. E a gente precisa saber que nós não somos peregrinos ou forasteiros também, que eram aqueles que moravam na cidade ou naquele país, mas não eram cidadãos. Então, o peregrino, o forasteiro, ele até goza de algum privilégio do lugar onde ele mora, mas ele sabe que só cidadãos têm proteção e direitos totais que a cidade oferece. Então, o que a gente é? Ele fala, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nós temos uma nova condição em Cristo Jesus. Não mais estrangeiros, não mais peregrinos, mas membros da família. Concidadãos aqui é todo aquele que agora ele possui a mesma cidadania de alguém que é autóctone, alguém que é nativo do lugar, do cidadão original. E agora, então, nós desfrutamos dos privilégios, portanto, da família de Deus. Nós não somos mais forasteiros, peregrinos, nem estrangeiros, mas membros da família de Deus e, portanto, temos o direito, temos os privilégios de fazermos parte dessa família. A palavra traduzida aqui para família significa que alguém pertence a uma casa, que ele é doméstico, ou seja, ele é de casa. Ele é íntimo, ou ele é da família por um laço de sangue ou por adoção. Os cristãos, eles são adotados, então, na família de Deus e unidos aos santos de todos os tempos, do passado, do presente e também do futuro. Então, Paulo nos diz aqui que os gentios, eu e você, antes excluídos, antes estrangeiros, agora fazem parte da comunidade dos santos. A linguagem de cidadania e família que Paulo usa aqui revela uma inclusão total de direitos, de proteção e do afeto de Deus comigo e com você. Portanto, eu e você, alcançados por Cristo Jesus, transformados pela graça de Jesus, somos feitos filho de Deus, filho e filha de Deus. E então somos membros dessa família, gozando dos direitos de sermos filhos de Deus. Na igreja, ninguém deve se sentir um estranho. Ninguém deve se sentir um forasteiro, nem também um peregrino, aquele que está só visitando. Ele precisa entender que, estando numa comunidade cristã, ele pertence a ela e ela pertence a ele ou ela. É uma família. Por isso, irmãos, que às vezes a gente insiste numa coisa chamada membresia. Porque a membresia nada mais é, só serve para isso.
para você estabelecer o seu compromisso com a comunidade e a comunidade com você. É uma aliança firmada. É um simbolismo daquilo que de fato é real e espiritual, da ideia de que nós somos, de fato e de verdade, família, em Cristo Jesus. Pertencemos uns aos outros, somos uns dos outros, irmãos. Então a ideia que precisa ficar na nossa cabeça é que igreja é lugar de pertencimento. Igreja é o lugar onde eu posso ter uma confiança de que quem senta do meu lado no banco todo do domingo é também alguém que eu posso trazer para dentro da minha casa e é alguém com quem eu posso confiar coisas. Alguém que eu posso confessar as minhas fraquezas, alguém onde eu posso encontrar um ombro em que eu possa chorar, e a certeza de que eu não vou ser julgado por isso. Pertencer a uma comunidade tem a ver com pertencer a uma família. Nós devemos cultivar, então, na igreja, uma cultura onde não haja qualquer barreira, que seja de classe, que seja de cultura e que seja até de passado. De imaginar, às vezes, que alguém que teve um passado complicado, um passado difícil, seja alguém com quem eu não deva me relacionar, mesmo ele tendo já demonstrado que tem uma nova vida em Cristo. Mas o passado já ficou para trás, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. As coisas novas já se fizeram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. A gente precisa desenvolver essa cultura onde haja de verdade pertencimento, e que esse seja o primeiro passo para algo muito maior, que é a intimidade, que é a segunda coisa que a gente vê aqui. Que igreja é lugar de intimidade. Os versos 20 a 21, Paulo muda a metáfora de família para edifício. A palavra que chama atenção aqui nesses dois versos é bem ajustado. Ele fala aqui que é um edifício bem ajustado, que dá essa ideia da intimidade, mas também dá a ideia de estabilidade, dá a ideia de estrutura. Pois o edifício aqui não é feito de tijolos soltos, ou um colocado após o outro, mas de pessoas unidas. Tem gente que fala assim, teve uma época que as pessoas falam assim, porque a igreja, eu creio na igreja, mas não gosto da estrutura. Porque a estrutura é coisa humana. É engraçado porque Paulo usa essa metáfora do edifício aqui, e edifício é estrutura. Nós somos estruturados como igreja. E eu não estou falando da Igreja Batista Catuaí, o seu CNPJ, mas nós como igreja, pessoas. Eu e você, pessoas unidos, somos a estrutura de uma igreja onde há intimidade. Então, ele diz assim, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo gosta de usar como metáfora para a igreja algumas figuras, né? Família, ele fala aqui de edifício, ele fala de templo, ele fala de corpo, ele fala de noiva. Aqui então ele está usando essa ideia do edifício. A nova família de Deus é uma nova nação e também um novo edifício
com um fundamento diferente. Que fundamento é esse? Esse fundamento são os apóstolos e profetas, no sentido da sua doutrina, do seu ensino. Que ensino? Sobre Cristo. O ensino sobre Jesus já registrado nas Escrituras. A intimidade com Deus e, portanto, o consequente crescimento que essa intimidade proporciona, não são baseados em opiniões humanas, mas é baseado na palavra do Senhor. Eles fundamentam a intimidade, o crescimento dessa igreja, a unidade dessa igreja, não nas suas próprias ideias, mas na palavra que eles já tinham em mão. Vale lembrar aqui que a função do profeta na Bíblia é do anúncio e da denúncia, mas sempre pela palavra de Deus, não da sua própria palavra. Diz aqui que Cristo é a pedra angular, porque todos dependem dele. Isaías 28, verso 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. A pedra angular, ou pedra de esquina, ela era uma pedra muito bem entalhada, uma pedra normalmente bem, com um formato bem estabelecido, que era a primeira pedra da construção, era aquela pedra que era colocada em ângulo. O construtor sabia que desta pedra sairia uma parede para cá e outra para lá. Então era a partir desta pedra que ele ia ajustando as outras pedras, para ir montando esse quebra-cabeça dessa edificação que ele estava trabalhando para construir. Naquela época, essa pedra, ela também vinha com a inscrição do nome do rei, que era para indicar o responsável por aquela construção. E Paulo está dizendo para nós aqui que Jesus, ele é a pedra angular, que ele é o elemento central e também ele é o responsável pela construção da igreja. É interessante que Jesus era carpinteiro, e carpinteiro era o pedreiro da época. Então Jesus entendia desse negócio de construir. Jesus, ele não só era a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra perfeita, mas ele também era o responsável por essa construção. Aquele que edificaria essa construção, aquele que ajustaria pedra após pedra a ele mesmo. Jesus, ele é sim esse elemento central da igreja. A pedra angular garante a união e o alinhamento perfeito de toda a estrutura. É a partir da pedra angular, da pedra de esquina, que o alinhamento se dava, de que a retidão da parede era possível. E essa pedra é Jesus Cristo. Cristo é quem dá a direção, Cristo é quem dá a medida, Cristo é quem dá a estabilidade para essa construção e, portanto, para a nossa vida e para a vida da igreja. A intimidade com Deus e com os irmãos só é real, só é possível quando ela está centrada e alinhada com Cristo. Se a gente tentar, meus irmãos, fazer isso com o nosso esforço, com o nosso empenho, se a gente começar aqui como igreja, criar métodos, mecanismos para a gente ter intimidade, para a gente ter comunhão,
e a gente quiser fazer isso na marra, e a gente começar a criar métodos aqui para os nossos pequenos grupos, e talvez, quem sabe, dizer assim, olha, para você fazer parte da igreja, você tem que estar num pequeno grupo, para você fazer parte de um pequeno grupo, você tem que ir para um encontro reservado, longe daqui, num lugar remoto, e neste encontro você fica lá 3 dias sem falar uma palavra com ninguém, sendo ministrado, e sair de lá convertido, tremendo, né? Fica aí falei, né? Entreguei. Não, irmãos, não é assim. Porque a intimidade e a comunhão só é possível através de Jesus Cristo e aquilo que Ele faz em nós. Porque se Jesus Cristo não está atuando no meu e no seu coração, a nossa intimidade, a nossa comunhão, ela é impossível. Porque quem não quer ter comunhão com Cristo, vai ter com o irmão. É impossível. Então veja que a intimidade com Deus e com os irmãos só é possível se ela estiver centrada em Jesus Cristo. Só é possível se houver de verdade, como Eclesiastes fala, esse cordão de 3 dobras. Quando ele diz ali, né, sobre companheirismo, é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um sentir frio, o outro ajuda a aquecer. Se um tiver em apuros, o outro ajuda a defender. Mais um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É a pessoa de Jesus Cristo no meio de qualquer relacionamento. E ele continua dizendo, ele diz assim, nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Obviamente, esse edifício aqui não é um prédio construído com tijolos e cimento, ele não está falando disso, mas é a igreja do Senhor, e que cada tijolo desse é um membro, é uma pessoa, é um crente em Jesus Cristo, que está sendo ajustados lá àquela pedra angular. E como Cristo é a pedra angular, cada nova pedra, cada tijolo, ele vai sendo lapidado, ele vai sendo trabalhado para ser bem ajustado à pedra de esquina. Então imagina aqui que Jesus Cristo é aquela pedra perfeita de esquina, e aí Jesus começa a edificar a sua igreja, e cada um de nós é uma nova pedra bruta, que precisa ser lapidada, que precisa ser lascada, para ficar com as extremidades possíveis de serem encaixadas. Você já viu um pedreiro construir uma parede? Assentar uma fiada de tijolo? Chega num momento em que um tijolo não cabe num espaço, então ele precisa, com a colher dele, cortar aquele tijolo para que ele se encaixe perfeitamente ali. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, que esse bem ajustado é quando eu e você somos lapidados pelo Senhor Jesus para se encaixar, para se bem ajustar um no outro e todos nós em Cristo. E isso, meus irmãos, é duro. Imagina Jesus com a colher de pedreiro dele batendo em você, tirando rebarbas, tirando quinas que atrapalham a sua comunhão, que atrapalham o seu bom ajuste com o seu irmão. E ele faz isso. Agora, tem pedra rebelde que resolve escapar das mãos de Jesus, e aí não tem o que se faça. Vai continuar cheia de quinas, inajustável. Então, à medida que nós vamos sendo ajustados a Cristo e uns aos outros, isso vai gerando crescimento, vai gerando qualidade dos membros e, obviamente, quantidade também. As paredes vão subindo.
Então, esse ajuste se dá quando nós somos, então, lapidados pela palavra. É a palavra que faz isso conosco. É à medida que nós somos submetidos à palavra, a palavra vai quebrando quinas em nós, ela vai tirando de nós rebarbas para que a gente possa ser encaixado um no outro. É a palavra que vai transformando a minha e a sua vida. É a palavra que vai nos ajustando. Então, esse santuário que surge quando as paredes desse edifício construído vão sendo erguidos, surge esse santuário que é dedicado ao Senhor, é um povo que se reúne em adoração em qualquer lugar. Pode ser neste prédio, pode ser no estacionamento e pode ser em outro lugar. Por exemplo, no dia do batismo, dia 8, nós vamos ter um culto de batismo e não será aqui neste prédio. Será em outro lugar. Mas neste lugar nós seremos a mesma igreja, o mesmo povo em adoração, celebrando. Que é isso que nós fazemos quando a gente se reúne, quando a gente se encontra. É um povo em alegre louvor e em comunhão que juntos celebram. Celebram então que nós pertencemos a essa família e de que agora nós temos intimidade com Deus e com os irmãos. Os crentes, portanto, não precisam mais adorar em Jerusalém como era necessário. Eles tinham que migrar uma vez por ano para adorar em Jerusalém, mas agora não. Porque eles mesmos juntos se tornaram um templo de Deus. Os cristãos são então o templo de Deus, mas de uma forma corporativa. Ou seja, nós somos templo quando nós estamos juntos e não individualmente. Agora, irmãos, tem gente que entende que estar em família, com a sua esposa, com os seus filhos, ele está tendo aquele momento de comunhão e ele está sendo igreja com Jesus. É verdade. Mas eu quero dizer para você que é muito fácil você ser igreja com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus parentes. Deus nos chama para ser igreja com aquela pedra cheia de quinas que está sendo ali lapidada. É aí que a igreja acontece, porque os meus dons, os talentos que Deus me deu, não são para mim, são para abençoar o outro. São para que o outro seja santificado e, portanto, ser ajustado à pedra angular. Então, pertencer à igreja visível não é uma opção para os seguidores de Jesus Cristo, mas é uma condição natural. Você está em Cristo? Então você pertence à igreja. Então a igreja é essa construção espiritual com uma base sólida, que é a revelação apostólica e profética centrada em Cristo. Ela é bem ajustada porque indica a unidade e indica a harmonia entre os seus membros. E ela é santuário porque aponta para a intimidade com Deus, ou seja, é o lugar santo onde Deus habita. A intimidade, então, exige compromisso com a verdade e exige compromisso com os irmãos. Nós precisamos buscar comunhão real, irmãos. Não essa dos encontros que a gente promove, né? A gente tem sempre que estar promovendo o encontro para a gente estar junto e a gente fazer comunhão, ter comunhão. Não, não é isso. Não pode ser algo superficial. A gente precisa orar juntos. A gente precisa confessar as nossas fraquezas e os nossos pecados. E a gente precisa servir uns aos outros. Então a gente precisa se perguntar: minhas decisões, os meus relacionamentos, as doutrinas estão alinhadas com a pedra angular que é Jesus Cristo e com o fundamento da sua palavra?
E na submissão à autoridade de Cristo, que nós de verdade encontramos a verdadeira intimidade com o Pai, nós estamos vivendo isso? Para terminar, irmãos, a terceira coisa que a gente precisa ver aqui é que a igreja é lugar de crescimento. A palavra cresce aqui no verso 21, indica um edifício em construção e fundamenta a expressão agora do verso 22, onde o crescimento e a morada de Deus não acontecem de forma isolada. É um processo coletivo. Nós somos edificados juntos. Então, a nossa santificação e o propósito de Deus para a sua igreja só se cumprem em comunidade. Não tem outro jeito. Só acontecem em cooperação uns com os outros, em mutualidade e sempre com o Espírito Santo operando no meio da igreja. Ele diz assim: nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, em Cristo, meus irmãos, nós estamos sendo construídos, edificados e trabalhados juntos. A ideia aqui é para que nós sejamos morada do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa estar junto. Na versão King James, esse verso, ele diz assim: vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Vocês juntos. Não tem jeito de eu trabalhar sozinho para eu ser morada do Espírito Santo. Só tem jeito se formos juntos. É em nossa unidade que nós somos edificados, ou seja, a gente cresce espiritualmente e cresce em virtudes e também cresce em quantidade. A expressão aqui, estão sendo edificados, indica que é um processo contínuo, não para, não vai terminar nunca. Nós sempre vamos estar sendo edificados. Nós sempre teremos um tijolo a mais para ser incluso. Nós sempre estaremos em crescimento, até o fim, até quando tudo acabar. Foi sobre isso que Jesus orou lá em João 17, 20 a 23, quando ele ora assim a Deus: não peço somente por estes, ou seja, os seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, Jesus já está trabalhando aqui a missão desses discípulos. Eles estão juntos ali com Jesus, mas aqueles que viriam precisariam vir por meio do quê? Da palavra deles, da pregação, do anúncio, a fim de que todos sejam um, ele diz. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, meus irmãos, a ideia aqui é que quando eu e você juntos temos um foco estabelecido, e esse foco é amar a Deus, ser um com Ele, o mundo vai crer. Então o mundo só vai crer quando eu e você sermos igreja de verdade. Perdão, aumentei o tom aí, a criança. Então perceba isso, meus irmãos. Isso precisa ficar muito claro. Enquanto eu e você formos só uma igreja domingueira, uma igreja de denominação, uma igreja de CNPJ apenas, e não sermos aquilo que a Bíblia chama de igreja, o mundo não vai crer. O mundo está em ebulição, o mundo está caindo aos pedaços. Por quê? Sendo que a igreja evangélica cresce no Brasil, porque nós não estamos sendo igreja
de pertencimento, de intimidade e de crescimento. Ele continua orando, Jesus continua orando. Ele fala, né? Então, eu como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, portanto, cresçam na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, se eu e você temos essa ideia da nossa visão como igreja, do que a gente quer ser como igreja, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama o próximo e que serve o mundo, para que o mundo creia em Jesus Cristo, eu e você precisamos amar a Deus e amar uns aos outros, sermos igreja. Então esse verso 22 aqui transmite a ideia de uma igreja dinâmica, uma igreja que está num processo de expansão. O tema principal da união com Cristo aqui reaparece no final desse capítulo. E é Paulo declarando aqui que a morada de Deus não é o templo de Jerusalém, mas sim a igreja. Isso é feito não por esforço humano, de novo, mas pela obra do Espírito Santo, que agora habita nessa nova comunidade cristã. Então, o alvo final da construção é ser o lugar de habitação de Deus, irmãos. Quando eu e você somos igreja de verdade, entendendo que há nela pertencimento, entendendo que há nela intimidade, entendendo que há nela crescimento, nós somos morada de Deus. Deus habita em nós. Deus não nos visita, mas Ele habita em nós, permanentemente. Então a igreja, ela não é estática, ela não está parada, mas ela é um organismo, e todo organismo vivo e saudável cresce, porque senão ele está doente. Então, o seu crescimento espiritual não é apenas para o seu benefício, mas para que a igreja se torne morada de Deus, um lugar onde o Espírito age. Eu já queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui me ajudar. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, permita ser ajustado por Deus. Envolva-se ativamente, sirva, aprenda, ensine, pois quando você faz isso, você está cooperando na construção do lugar onde Deus escolheu manifestar a sua presença. O crescimento, então, ele se manifesta na unidade em ação da igreja. Por isso, cada membro tem o seu papel no crescimento da igreja e, portanto, nós devemos investir em discipulado, em cuidado, em evangelismo, para que cada um possa crescer em maturidade e graça. Então, hoje, meus irmãos, nós vimos que a igreja não é apenas um lugar físico, entenda isso, mas é uma realidade espiritual onde nós encontramos pertencimento, onde nós vivemos a intimidade com Deus e com os irmãos, e nós crescemos como um corpo vivo. Ser igreja é mais do que frequentar. O Isaías leu o texto de Hebreus 10, 24 e 25 no início do culto, para você que chegou às 10. Ele diz ali que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, mas pelo contrário, fazer admoestações, ainda mais que o dia se aproxima. Então o contrário de não congregar é sermos igreja de verdade, encorajando uns aos outros. Então, o contrário de não congregar é fazer admoestações, é encorajar.
É dizer, irmão, irmã, você fez falta no domingo na celebração. Choveu, tá certo, mas a chuva foi fraca e a gente dava um jeito. Prestava um guarda-chuva. Então veja, ser igreja é mais do que frequentar. É ser parte, é se conectar, é ser transformado ali. Então, que cada um de nós abrace essa identidade e cada um de nós contribua para que a nossa comunidade seja de fato e de verdade a casa onde Deus habita. Então, eu queria convidar você a se levantar e cantar mais uma vez essa canção, que, como Isaías disse, é difícil de ser vivida, mas ela precisa ser um alvo para nós. Ela precisa ser o nosso objetivo de vida como igreja. Então, se você sentiu o desejo de sair do seu lugar e abraçar alguém, faça isso. Se você sentiu o desejo de sair do seu lugar e orar com alguém, pode fazer, não tem nenhum problema. Se você decidir ficar no seu lugar, fique também, não tem nenhum problema. Mas eu queria que você orasse essa canção como objetivo de vida, como igreja de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer isso?